Hello, professor Davi César aqui para uma questão de inglês do Enem 2022, essa questão que traz um poema. Então, a partir do momento que a gente identifica o gênero de texto, a gente já tem algumas interpretações. Primeiro, a linguagem é bastante subjetiva. Segundo, por ser subjetiva, ela vai trazer muitas metáforas, até mesmo metáforas visuais. Então a gente vai levar esses aspectos muito fortemente em consideração ao interpretar esse texto. Para quê? Para a gente evitar interpretar esse texto de maneira literal, ao pé da letra. Porque se a gente faz uma interpretação de um poema ao pé da letra, quando a gente chegar nas alternativas após o enunciado, a gente pode se confundir com a que é correta e ao que não é. As alternativas que trazem um tom muito literal ao que é escrito no texto podem levar a uma discordância do que realmente é correto, a uma confusão de você, estudante, que está resolvendo a questão. Então, sempre em mente, quando a gente lida com gêneros subjetivos como poema, a gente tem que prestar bastante atenção nas metáforas também para interpretar de uma maneira mais livre, até mesmo o visual, o imagético que eu vou ponderar aqui com vocês também. O que é que essa imagem me diz, tá certo? Então vamos lá. Nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de... Mais uma vez, sentimento é uma característica subjetiva, tá certo? Quando a gente fala de sentimento, a gente fica num campo muito pessoal da expressão, tá certo? Então, não é a mesma coisa de ler um dicionário, uma reportagem jornalística, um texto científico. Aqui a gente vai lidar com a emoção, tá certo? Então, vamos lá. Alternativa A. Contentamento com a interação virtual. A gente já descarta essa alternativa nos primeiros dois versos, tá? I tend the mobile now, like an injured bird. O que é que isso significa, né? A gente tem a primeira imagem aí, a primeira metáfora. Bom, a minha tendência agora é o móvel, né? O móvel quero dizer o celular, né? Os aparelhos móveis, dispositivos móveis. Like an injured bird, como um pássaro lesionado, machucado, né? Então a gente tem a imagem do pássaro machucado. Ele consegue grandes voos? Não consegue. É a primeira metáfora em forma de imagem que a gente tem. Um pássaro machucado não consegue estar em sua plenitude. Portanto, aqui a gente está falando de um gênero de comunicação, de um meio de comunicação, para ser mais específico, que é o mobile. Se ele compara o mobile, né, como meio de comunicação a um pássaro ferido, a gente já tira desses dois primeiros versos que não há nenhum contentamento em relação a isso, que há, na verdade, um desânimo, um defeito, uma falta, uma carência, tá? A alternativa A está descartada. Vamos a B. Zelo com o envio de mensagens, tá? Quando eu falei para vocês de uma interpretação muito literal, a gente pode estar falando muito dessa alternativa B e da alternativa C também. As alternativas B e C têm em comum que elas trazem um aspecto muito literal da interpretação de texto. Vamos até resolver as duas de uma vez, tá? Zelo com o envio de mensagens, preocupação com a composição de textos, isso a gente analisaria ao pé da letra como um receio estético do texto, ou talvez de escrita, né? Composição textual quando a gente fala de gramática, ou quem sabe de caligrafia, né? Ou quem sabe de coerência e coesão. Mas não, aqui a gente está falando de sentimentos, tá certo? A gente não está falando sobre o uso da língua na sua maneira formal, na sua maneira estética, tá certo? É por isso que a gente descarta essas duas alternativas, tanto a B quanto a C, que são muito próximas, tá? Mas por esse tom metafórico e emotivo do texto, e como o próprio enunciado diz, evidencia um sentimento de quê? A gente está atrás de um sentimento, a gente descarta essas alternativas que estão descaracterizadas da proposta do item, tá? Da proposta da questão, beleza? Alternativa D. Mágoa com o comportamento de alguém, tá? Outra alternativa que poderia causar uma certa confusão se a sua interpretação fosse em relação à comunicação interpessoal dessa pessoa com outra. Então, será que nesse texto ele está tentando mandar uma mensagem ao remetente? Ou será que, na verdade, a intenção desse poema não é necessariamente enviar uma mensagem a um remetente, mas evidenciar um contexto social, um contexto tecnológico, trazer por meio desse poema, desse texto, uma provocação à sociedade?
eu ficaria mais com a segunda interpretação, tá? Aqui o que interessa, né, o escopo da mensagem não é necessariamente uma questão específica com a pessoa, uma mágoa com a pessoa. Na verdade, não, ele traz uma provocação social aqui, né, que a gente já evidenciou nesses 2 primeiros versos e que ele vai caracterizando mais fortemente no decorrer do texto, né? A gente digita nossas palavras significantes, né? Eu releio você pela primeira vez, segunda, terceira. Então aí ele vai dizendo, né? Os códigos que a gente envia são como cordas quebradas, né? Eu tento imaginar suas mãos, mas a imagem ela tá borrada. Então, a todo tempo essa comunicação não se fortalece 100%. Falta alguma coisa. O problema é o meio, como a gente já interpretou, tá certo? Então, não tem mágoa com ninguém, tá? Você poderia confundir porque o texto, o enunciado pede para você buscar um sentimento, mas o sentimento não é o de mágoa, tá bom? Não com um comportamento de alguém, tá? Alternativa D, a gente deixa para lá e vai a última alternativa, né? Só sobrou essa, né? Só pode ser essa. A alternativa é insatisfação com uma forma de comunicação. É exatamente isso, tá? Olha esses últimos 2 versos. Nothing my thumbs press, thumbs, tá? Will ever be heard. Nada que o meu dedão, que os meus dedos pressionem vai ser ouvido. Então, ele se sente impotente. É como se a comunicação, é um texto muito dramático também, né? Como se a comunicação não funcionasse de jeito nenhum. Sempre vai faltar alguma coisa no mobile, né? No dispositivo móvel, né? Na maneira que a gente se comunica hoje em dia, né? Por mensagem, por exemplo. Tá certo? Então, a alternativa é a nossa correta. Pode assinalar aí, insatisfação com uma forma de comunicação.